texto que eu quero convidar você para meditar hoje está em Marcos, no capítulo 10. Se você quiser abrir a tua Bíblia, Marcos capítulo 10, o versículo 46 em diante. Esse texto para mim, ele é muito intenso. Quando Jesus se encontra com um homem cego numa cidade chamada Jericó, o homem se chamava Bartimeu, e é um texto forte, você vai perceber que ele é muito forte, e eu creio que ele vai falar muito com você. Então preste muita atenção na palavra de Deus, preste muita atenção nesse texto que está sendo projetado aqui. Marcos 10, o versículo 46 em diante diz assim: então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Até aí. O que é uma coisa radical para você? Radical. Eu quero uma mudança radical na minha vida. Isso para mim é muito radical. O que é radical? Quando eu estava procurando no dicionário o conceito de radical, eu gostei muito desse conceito. Uma coisa radical é algo caracterizado por um afastamento do que é tradicional, do que é usual. Uma coisa radical é uma coisa extremada, é algo que vai além do tradicional e do usual. Você já pensou em uma mudança radical na sua vida? Radical. Uma área na sua vida que você fala: puxa vida, eu gostaria muito que mudasse, mas radicalmente. Que tivesse uma mudança radical, mas algo para muito melhor. Tipo, eu não quero mais o tradicional, o usual. Eu quero uma mudança radical, mas para melhor. Já pensou nisso? O que você poderia mudar na tua vida para melhor? Quais as áreas que você mudaria na tua vida para melhor, de forma radical? É interessante que isso aconteceu com este homem chamado Bartimeu, lá em Jericó, há 2000 anos atrás. Ele teve uma mudança radical. Um homem que era cego, que era mendigo, e teve um encontro com Deus, e esse encontro foi radical. O encontro com Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que veio ao mundo. Um encontro radical. Jesus, o incomparável, os seus ensinos excepcionais, as parábolas, os milagres, os diálogos, mas também os seus encontros intensos. E esse foi um encontro intenso. E de forma radical, alcançou esse homem. Todas as pessoas que se encontraram com Cristo tiveram uma mudança radical por causa do seu amor. Eles se encontraram numa cidade chamada Jericó. Jeri, essa raiz em hebraico significa cidade. Jerusalém, Jeru, cidade. Salém, Shalom, paz. Jerusalém, cidade da paz. Jericó, a mesma raiz, cidade das palmeiras. Literalmente significa isto. O que era Jericó? Onde era Jericó? Era um lugar muito bonito. O ano passado Deus me deu o privilégio de conhecer Israel, e eu conheci Jericó.
É uma cidade realmente linda, a maior produtora de tâmaras de Israel. E a tâmara é praticamente uma palmeira. Então lá é muito bonito porque tem muitas palmeiras. E era um ponto turístico. Muitas pessoas iam e viajavam quilômetros para verem as belezas naturais de Jericó. E lá morava um homem que não conseguia ver as belezas da cidade, um cego. Já aconteceu isso com você já? De não conseguir ver as belezas da vida e outras pessoas que vivem junto com você conseguem? Você não consegue ver nada de bom, mas as pessoas que vivem com você conseguem. Bartimeu, ele tinha um problema, que ele era cego, ele não conseguia ver, mesmo morando numa cidade linda chamada Jericó, o que as pessoas viajavam quilômetros para verem. Um homem cego, um homem mendigo, um homem totalmente miserável, um homem que não podia ver nada, um homem que ficava à beira do caminho pedindo ajuda. E quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali, ele percebeu uma oportunidade de mudança radical. Ele percebeu, hoje é o dia. E ele começou a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E pela insistência dele, pela fé dele, ele foi curado. A vida dele mudou de forma radical, porque ele conquistou aquilo que ele sempre quis, que é a cura da sua visão. A sua vida mudou para melhor. E sabe uma coisa fantástica? Bartimeu nos deixa uma trilha, nos deixa um caminho, nos deixa uma ideia de como que isso pode acontecer com as nossas vidas também. Como que eu posso ter uma mudança radical, mudar a minha vida para melhor, dentro do contexto da minha própria vida? Então eu quero convidar você para nós fazermos uma analogia, uma comparação com a vida de Bartimeu, aquilo que aconteceu com ele, como aconteceu com ele, e de que forma que isso pode, 2000 anos depois, impactar a minha vida, para que eu possa sair daqui hoje, crendo que pode também acontecer uma mudança radical, para melhor, na minha vida. Então é sobre isso que eu quero meditar com você hoje, sobre uma mudança radical. E se nós pegarmos o texto e vermos os passos que Bartimeu deu, nós vamos ver o primeiro passo, que é reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas dificuldades. O versículo 46, quando eles chegaram a Jericó, estavam saindo juntamente com uma grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, que tinha uma limitação, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, mendigo. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa, eu tenho que reconhecer a minha necessidade. Bartimeu era um homem cego, e você percebe, já no primeiro versículo, um homem sentado à beira do caminho, sem objetivo nenhum de vida. Um homem sentado à beira do caminho, sem nenhuma esperança, sem nenhum futuro, mendigando, à mercê da compaixão das pessoas em darem para ele migalhas, mendigando. A palavra grega usada aqui, original que o Novo Testamento foi escrito, é totalmente miserável. Existem pessoas pobres, existem pessoas totalmente miseráveis. Esta é a palavra usada para Bartimeu, um homem que literalmente não tinha nada, e é por isso que ele pediu misericórdia. Filho de Davi, olha para a minha miséria. Você sabe o significado da palavra misericórdia? É uma palavra que vem do latim, uma conjunção de duas palavras: miseris, miséria, e córdia, cardia, coração. Quando você faz um eletrocardiograma, você tem um problema cardíaco, coração. Então o que significa misericórdia? É o amor pelo homem miserável, é o amor, o sentimento de pena que a pessoa tem quando ela vê a miséria de alguém.
Então, quando Bartimeu diz, tenha misericórdia de mim, ele estava clamando, Senhor, olha para a minha miséria, olha para a minha situação, olha para a minha dor, tenha piedade de mim, tenha pena de mim. E ele clamou dessa forma porque ele reconhecia a sua limitação, ele reconhecia a sua dificuldade. Então, para haver uma mudança radical na vida de alguém, este é o primeiro passo. Reconhecer as limitações, reconhecer as necessidades, reconhecer o pecado, reconhecer a história difícil que passou, reconhecer a vida dura que tem levado, reconhecer as falhas, é o primeiro passo. Agora você vai falar para mim, mas parece muito óbvio, ele era cego, ele era mendigo. Mas há muitas pessoas hoje que não têm uma visão clara da situação que passa. São pessoas cegas, mendigas, mas não se veem como tais. São pessoas que não têm consciência da atual situação, principalmente em relação a Deus, principalmente em relação à vida espiritual. Pessoas que não têm ideia do quanto o pecado tem afastado o ser humano de Deus e levado a humanidade a uma miséria de vida, mas muitos não reconhecem isto. Muitos simplesmente vivem mal, à beira do caminho, mas acha normal. Normal não é, pode ser comum, mas não é normal. Comum é aquilo que todo mundo faz, mas não é normal. Não é normal viver mal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E o grande problema é quando nós começamos a perceber e nos acomodarmos com a situação que nós vivemos. Tem pessoas que morrem de medo de morrer, porque não estão preparadas para se encontrar com Deus. Tem pessoas que morrem de medo do juízo final, e falam, não vou falar sobre isso, não quero nem falar sobre isso. Fogem do assunto, como se fosse resolver alguma coisa. Eu preciso resolver o problema. Eu preciso pensar hoje aqui, como Deus nos vê. Você já parou para pensar nisso? Por que eu tenho que pedir misericórdia? Por que eu tenho que olhar para mim e, de uma forma muito sincera, pensar, eu estou doente, eu tenho problemas. Como Deus me vê? Tem um texto muito profundo em Isaías 64, que diz assim, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe, nossa vida passa muito rápido, é o que está dizendo o texto, nós murchamos rápido, vivemos, morremos de uma hora para outra, a nossa vida é muito frágil, mas olha só uma coisa que eu quero destacar, como Deus nos vê, espiritualmente falando, Ele diz aqui, como o impuro, todos nós, e os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Sabe o que era o trapo imundo? As pessoas que tinham lepra, e a lepra era uma doença incurável, e a lepra vai comendo a carne, e as pessoas acabavam morrendo porque não tinha cura. Então o que elas faziam? Para elas amenizarem a dor, no sentido de viverem mais, elas pegavam panos e amarravam nasquelas feridas. E a lepra começava a comer o pano, para não comer a carne. Então, quando tiravam o pano, era o trapo de imundícia, é o que está dizendo aqui, um trapo imundo. Era aquele trapo que tirava, jogava fora e depois trocava, de quando em quando trocava. Então, era esta a ideia. E o segundo ponto de trapo de imundícia, é o que as mulheres usavam, trapos, na hora da menstruação, do ciclo menstrual. Como absorventes hoje, que são descartáveis, são extremamente higiênicos, mas naquela época não. Eram trapos, que acabavam aquele momento de menstruação, quando ia trocar, pegava aquele trapo imundo e jogavam fora. Agora preste atenção no texto. Os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Imagina os nossos pecados. Se Deus olha para nós, com as nossas justiças como trapos de imundícia, dessa forma, ou a lepra, ou aquilo que as mulheres colocavam no período menstrual, para amenizar, imagina os nossos pecados.
Então é desta forma que nós nos vemos, que Deus nos vê. Nascemos pecadores, nascemos afastados de Deus, e o pecado tem levado os seres humanos a uma vida de miséria, literalmente, somos cegos espirituais. Eu vou fazer um desafio para você. Eu vou mostrar um texto de Romanos, onde Paulo diz o que ele percebia na vida dele. Eu me identifico muito com esse versículo, ou com esses versículos, e eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar muito com ele. Você vai ver a história da tua vida nisso que eu vou colocar aqui, para perceber que eu e você realmente estamos doentes, espiritualmente falando. Olha só o que Paulo diz: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Esta é a história da minha vida, essa é a história da tua vida. Existe uma luta interior dentro de nós, existe um conflito interior dentro de nós, onde nós muitas vezes prometemos para nós mesmos, nunca mais vou fazer isto, e nós acabamos fazendo. Lutamos para ser pessoas melhores. Quantas vezes você prometeu para você mesmo que não ia mais estourar, que não ia mais gritar, que não ia mais adulterar, que não ia mais mexer com pornografia, que não ia mais fazer isto, aquilo, outro, e você não conseguiu? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Então eu preciso entender que nós estamos doentes, e eu não vou procurar um médico se eu não me ver doente. Então é o primeiro passo. Eu tenho que tomar muito cuidado e não amenizar a situação complicada a qual eu vivo. E você vai perceber que você realmente está complicado, justamente pelo fato de morrer de medo de haver um juízo final. Morrer de medo de haver um inferno. E às vezes você prefere acreditar que isso não existe, e que Deus não vai mandar ninguém para lá. Como que Deus nos vê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e esse coração é perverso. Quem o conhecerá? Nós não temos ideia da nossa situação atual, do nosso estado atual. Eu vou colocar uma coisa para você, preste atenção na pergunta. O que caracteriza o engano? Eu não perceber que estou sendo enganado. O dia que eu descubro, estou sendo enganado, pronto, acabou o engano. Você já parou para pensar que você pode estar sendo enganado por você mesmo? Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração, é esse coração. E muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos. Ao invés de nos vermos como pessoas perversas, passíveis de condenação, nós somos enganados por nós mesmos. Porque é difícil admitir as falhas. Então o que eu faço? Eu amenizo com paliativo. Não, mas eu sou muito honesto, existem pessoas piores do que eu. Eu sou um homem trabalhador, eu sou uma dona de casa trabalhadora, eu tenho a minha família, eu sou honrado, eu sou uma pessoa que procura ser honesta. Ou seja, o que eu faço? Eu começo a arrumar paliativos. Sabe o que isso se chama? Justiça própria. Eu vou dizer uma coisa para você, cuidado com o engano. Porque se eu começar a me achar bom o suficiente, eu não vou buscar Deus. Se eu achar bom o suficiente, eu não vou buscar uma igreja. Porque igreja é para gente que é fraca. Não é isso que você já ouviu falar e você já falou? Eu preciso tomar muito cuidado, porque esse engano pode estar dentro do meu coração. Eu preciso tomar muito cuidado, porque se eu não me ver como eu realmente estou, eu não vou clamar.
Eu não vou buscar como Bartimeu fez. Eu não serei salvo, a minha vida não vai mudar, a coisa não vai acontecer. Se eu não me ver como uma pessoa perdida, espiritualmente miserável, nada vai acontecer. Então é o primeiro passo. Eu preciso ter a coragem de olhar para mim e dizer: eu sou uma pessoa que precisa de ajuda, sim. Eu sou uma pessoa carente de Deus, sim. E eu preciso resolver o problema. Então, depois que eu começo a olhar para mim, como eu realmente sou, nas minhas dificuldades, nos meus equívocos, nas minhas complicações, você sozinho sabe quem você é. A ideia que as pessoas têm de você provavelmente não é a ideia real de quem você é. Não estou falando que você é uma pessoa muito ruim, não. Estou falando que você é quem você é. E só você sabe quem você é. Você está preparado para se encontrar com o teu Deus, do jeito que você é? Como você está? Quando Bartimeu reconheceu as suas limitações, ele buscou ajuda. A coisa mais sensata. Quando ele olhou que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que calasse e ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu o seu problema, ele reconheceu a sua miséria, mas ele não ficou chorando a sua dor, mas procurou ajuda. Ele buscou ajuda, ele clamou, mas ele clamou para a pessoa certa. Ele ouviu que era Jesus, e ele acreditou, ele creu. E olha só, insistiram para que ele calasse, e ele gritava mais: quando eu creio, eu insisto. Quando eu acredito, eu vou atrás. Quando eu tenho certeza que é o caminho, eu não paro. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. É aqui que ele mostra a sua fé. O grande problema da maioria das pessoas, a grande maioria, é que tem fé, mas não na pessoa certa. Tem uma grande fé, mas não na pessoa certa. E a Bíblia diz: se eu tiver uma fé tão pequena como um grão de mostarda, mas na pessoa certa, isso pode mudar radicalmente a minha vida. Ter fé não é suficiente. Esta fé tem que ser canalizada para a única pessoa que pode resolver o meu problema: Jesus Cristo, só Ele. Só Ele. A única pessoa. Ele pediu ajuda para a pessoa certa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Ele não é um grande mestre que passou para aqui e deixou nos ensinamentos lindos. Ele não é o fundador de mais uma religião neste mundo. Ele não é uma pessoa boa que tentou consertar o mundo e foi morto. Ele não é um revolucionário no sentido da palavra pejorativa, mas Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que veio trazer vida para nós. Ele é o único ser humano que pisou neste mundo sem pecado. O pecado está na nossa genética. Você nunca ensinou seus filhos a mentirem, e eles mentem. Você nunca ensinou seus filhos a fazerem coisas erradas, eles fazem. Porque é inerente do ser humano. A luta que você passa com você, você percebe que algo de errado está em você. Isto está em nós. O pecado está em nós. É por isso que Jesus teve que nascer de uma forma sobrenatural, uma intervenção miraculosa. Ele não nasceu numa relação sexual comum de um homem e uma mulher, mas houve uma intervenção do Espírito Santo de Deus sobre Maria, tirando a influência do pecado de Maria e fazendo com que ele nascesse um ser humano sem erro, sem pecado. Porque se ele tivesse nascido de um relacionamento sexual normal, comum, ele seria como qualquer um de nós, pecadores. Foi esta a intervenção que Deus fez, para que Jesus vivesse sem erro, morresse no meu lugar,
E o salário do pecado é a morte, porque ele não pecou, ele não podia ficar morto. 3 dias depois ele ressuscitou. Deus deu para mim e para você a solução dos nossos problemas. O pecado é a nossa doença, Jesus Cristo é o nosso remédio. E é o único remédio. Essa história de que toda religião é boa, pode ser boa para conduzir vida, mas para salvar, para levar a pessoa para o céu e para resolver o problema do pecado dela, não existe religião boa, existe Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Deus para você. Não se engane. Timóteo diz: há um só Deus e um só mediador, aquele que está no meio, aquele que está entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Imagina Deus aqui, imagina o homem aqui, imagina um abismo entre os dois, que é o pecado. O pecado fez separação entre nós e Deus. Deus vem ao nosso encontro, se encarna e torna-se homem. Jesus é o único que pode levar minha oração para Deus, porque Ele é homem. Ele é o único que pode trazer Deus para mim, porque Ele é Deus. Não há mais ninguém que possa fazer isto. Não há ninguém que possa ouvir minha oração. Não há ninguém que possa fazer algo por mim, espiritualmente falando. Não há ninguém. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido, não indefinido. Definido, o caminho único. Não um caminho, se é um caminho, existem outros. Ele falou: eu sou o caminho. Tem pessoas que dizem: a igreja é radical. Não, Jesus é radical. Deus é radical, a Bíblia é radical. Você quer uma mudança radical? Você quer algo radical para a tua vida? Então acredite na palavra de Deus, que é radical sim. Existe um só caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bartimeu acreditou nisto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Bartimeu disse? Eu acredito que tu és o Messias. Porque todo o Antigo Testamento declarava que viria o rei, da descendência do rei Davi. Todo o Antigo Testamento dizia que haveria um ungido que ia salvar, libertar. Todo o Antigo Testamento mostrava o Messias. A palavra Messias, ungido, é a mesma palavra Cristo. Ungido, Messias do Antigo Testamento hebraico, Cristo, Novo Testamento grego. Palavra Messias, filho de Davi. Então quando Bartimeu diz: filho de Davi, eu tenho certeza que tu és o profeta que viria, o sacerdote que viria, é o meu rei, é aquele que veio dominar sobre a minha vida. Filho de Davi. Ele canalizou a sua fé para a pessoa certa. Ele canalizou a sua fé para aquele que realmente podia ajudá-lo, para o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo não é uma religião, mas é a própria vida. Quem é Jesus para você? Qual que é o relacionamento que você tem com Ele? Esta resposta pode definir o rumo da tua eternidade. É a mudança radical que falta na tua vida. Mas não é fácil segui-lo. Não é fácil. Por nós mesmos, porque nós nos enganamos, nós não nos vemos tão ruins assim, nós insistimos em nos esconder debaixo da nossa religiosidade, somos seres extremamente orgulhosos ao ponto de criticar tudo. Criticamos igreja, nenhuma igreja presta, criticamos instituições, criticamos tudo, tudo. Ou seja, você é bom demais, né? As pessoas se acham boas demais, ao ponto de falar assim: eu não vou me envolver com isto. Então existem muitos empecilhos, existem muitas dificuldades inerentes, lutas que eu tenho que ter comigo mesmo, para eu poder reconhecer a minha miséria e reconhecer a solução de Deus para a minha vida. Porque a maioria crê, mas sem se envolver. Isso não é crer. Crê, mas não quer se envolver. Isso não é crer. Isso não é acreditar. Não é acreditar no fator Jesus histórico,
mas é o envolvimento com Ele. Então isto é complicado. Mas existem também, além dos conflitos interiores nossos, os conflitos externos. Perceba a multidão. Fique quieto. Pare de clamar, pare de gritar, fique quieto. Israel estava sob o domínio do Império Romano. César era o rei, era o imperador do império. Quando o Bartimeu disse, filho de Davi, ele estava insinuando, Jesus é o rei. Então aquilo podia ser muito perigoso, podia começar em um tumulto. E foi justamente essa acusação que os fariseus, o sinédrio, colocaram diante de Pilatos. Acusação, lembra na cruz? Este é Jesus, o rei dos judeus? Era acusação. Roma matou Jesus por insinuação dos judeus, com este acusação, ele se diz rei. Então o que Bartimeu diz aqui? Ele estava dizendo, ele é rei, e aí as pessoas, fique quieto, cala-te. É muito perigoso você falar isso, estamos no Império Romano. É a mesma multidão hoje que diz para você, fica quieto, fica na tua. Você vai mudar de religião. E a religião da tua família? Você vai mudar de igreja? Você vai se envolver com igreja? Isso é fanatismo. Igreja só faz lavagem cerebral. Você vai mexer com isto? Todo religioso é sem noção e você vai acabar se tornando um igual. Mensagem de Deus para a tua vida. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado com todo mundo, porque a multidão é vulnerável. A multidão é inconstante. E a multidão é egoísta. Ninguém sabe a dor que você passa. Ninguém. Como eu disse, poucos amigos você tem, talvez conta nos dedos de uma mão só. Porque a grande multidão não está interessada no que está acontecendo com você. A multidão não está nem um pouco interessada nos problemas que você passa. A multidão é só para criticar. A multidão é só para falar mal de você por trás. Como falam de outras pessoas para você, não vai pensar que não falam de você para outros, não. O fofoqueiro, quando fala mal de alguém para você, fala mal de você para outros. Essa é a multidão. Este é o mundo que nós vivemos de falsidade. A multidão egoísta, ninguém ajudou Bartimeu. Ninguém chegou para Jesus intercedendo por ele, dizendo, Jesus, ajuda esse homem. Olha só que ele está clamando. Mas ao invés de pedir para Jesus, disseram para Bartimeu, fica quieto, você está incomodando. É esta a multidão, que você muitas vezes não tem uma posição com Deus, porque você tem medo do que os outros vão achar, de você se tornar um crente, no sentido pejorativo da palavra. Você não está mudando de religião, você está encontrando a vida e querendo uma mudança radical. Foi isso que Bartimeu descobriu. Quando ele percebeu que ele queria uma mudança radical, o que ele fez? É hoje! É hoje! Porque ninguém sabe a dor que eu sinto lá no meu quarto sozinho, sozinha. Ninguém conhece a depressão da minha alma. Ninguém conhece a história de vida que eu tenho. Ninguém. Para criticar algo que eu quero fazer para a minha vida, para melhorar. Ninguém conhece as dores mais íntimas do teu coração, só você. Só você. E é isso que você tem que pensar. Não achar o que os outros vão achar ou deixar de achar. Essa vida vazia que muitos têm, nós precisamos dar um basta nisto. Bartimeu, quando falaram para ele, cala-te, ele gritava mais e mais e mais e mais, porque ele percebeu que ele tinha que aproveitar aquela oportunidade. Nós lemos o capítulo 10 de Marcos. Quando acaba o capítulo 10 da história de Bartimeu, o último versículo do capítulo 10 fala sobre a cura de Bartimeu.
O primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 11 de Marcos é este: saíram de Jericó e quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus chegou em Jerusalém, ficou uma semana ensinando no templo, fez a última Páscoa, foi para o Getsêmani, foi traído por Judas Iscariotes, foi negado por Pedro, foi julgado, foi condenado, foi morto. Em uma semana Jesus tinha morrido. Ou seja, se Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria outra. Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Se Bartimeu não tivesse a oportunidade aproveitada, ele não teria outra chance. E a pergunta é: quantas oportunidades você tem perdido? Quantas oportunidades você tem deixado passar para consertar a tua vida com Deus? Nós brincamos com a nossa eternidade, fazemos de uma forma leviana, achamos que somos eternos aqui neste mundo, achamos que há tempo. Enquanto isso, vamos vivendo muito mal, mas o pior está por vir. Se eu não for salvo, o inferno existe sim. Eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Hoje pode ser a última chance, tua, minha. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Eu não sei como vai ser essa semana. Eu faço projetos, eu tenho sonhos, e eu quero viver muito tempo de forma intensa, mas eu não sei quando eu vou, só Deus sabe. E o dia que Ele chamar a minha senha, eu vou, mas eu não sei quando que Ele vai chamar. Mas uma coisa eu sei, eu quero estar preparado. E uma coisa eu sei, eu quero aproveitar as oportunidades que Ele tem me dado. Então uma coisa que eu digo para você: cuidado em desperdiçar as oportunidades. Coloca a tua vida em ordem. Quando Jesus parou e disse: chamem-no, chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, Ele está te chamando. Olha para mim. Quando você clama, o Eterno para. Quando você ora, o Eterno para. E quando Deus dá a sua ordem, o universo todo obedece. E a coisa acontece. Quando Bartimeu ouviu essa palavra, ânimo, ânimo, Ele está te chamando. Não há nenhum lugar nos evangelhos, nenhum lugar onde as pessoas clamavam por Jesus e ficaram sem respostas. Nenhum lugar. Homens, mulheres, ricos, pobres, todos recebiam uma resposta. Todos eram atendidos. O Eterno para. O Eterno ouve. O que motivou Jesus Cristo vir ao mundo foi o amor dele por você. E quem ama, ouve. Quem ama, sara. Mas quem ama também coloca-nos no fogo para nos provar. Por que Jesus não atendeu na primeira vez? Porque Jesus continuou seguindo como se Bartimeu não estivesse gritando? Por que Jesus não atendeu de imediato? Sabe por quê? Porque Ele quer ver até que ponto nós vamos acreditar e crer e insistir. Isso se chama provação. E uma coisa que eu vou dizer para você: Deus pode estar provando a tua fé. Deus pode estar provando a tua fé para saber até que ponto você vai continuar insistindo. Porque uma hora Ele vai parar e vai ouvir. E vai te atender. Mas o que está acontecendo hoje com você não é a falta do amor dEle por você, não. Pelo contrário, Ele te ama demais. Mas Ele quer saber até que ponto você não vai se revoltar contra Ele. Até que ponto você vai continuar insistindo. Até que ponto você vai continuar crendo. Até que ponto você vai continuar crendo, apesar da multidão, dessa Babel emocional, dessa Babel de confusão que muitas pessoas colocam sobre nós. Até que ponto eu vou continuar insistindo, apesar de... Quando eu clamo, Deus para me ouvir. Pode parecer demorado, mas o plano dele para a tua vida
é muito maior do que você imagina. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Guarde uma coisa no teu coração. Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca vai desistir de você. Você pode não entender nada do que está acontecendo com você. Porque no momento da prova, o professor fica quieto. Quando você está com uma prova e você tem dúvidas, não é hora de perguntar, porque na prova o professor fica quieto. E você pode estar passando por um momento de prova na tua vida. Deus está quieto. Para saber até que ponto você vai persistir. Eu quero ver mais uma coisa interessante sobre essa mudança radical. Coragem para renunciar. Quando eu reconheço as minhas limitações, eu busco ajuda, mas olha só que coisa interessante. Coragem para renunciar. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu acho muito interessante esse texto, porque Bartimeu era totalmente miserável. Talvez a única coisa que ele tinha para se cobrir era uma capa. Talvez uma capa de couro. Talvez uma capa que ele pudesse dormir à noite. O deserto da Palestina é muito cruel. É por isso que Deus, para fazer um milagre para o povo conseguir ficar 40 anos no deserto, teve que ter uma nuvem para amenizar o calor de 50 graus durante o dia. A nuvem, uma sombra, para o povo caminhar na sombra. E à noite, às vezes chega a 8, 9 graus, muito frio no deserto. E aí tinha a coluna de fogo. No deserto, então, Deus dava a coluna de fogo à noite para aquecer o povo, e a nuvem para amenizar o calor. Então, era essa a realidade. Aquela capa, talvez fosse a única coisa que Bartimeu tinha, pelo fato de ele ser totalmente miserável. Mas ele não pensou duas vezes, ele lançou a sua capa para longe, para o lado, e disse: e se eu tropeçar nessa capa? Eu sou cego, e se essa capa me atrapalhar? E se eu chegar até Jesus e não conseguir chegar por causa dessa capa? Porque existia uma grande multidão. Então o que ele fez? Aquilo que era vital para a vida dele, aquela capa que poderia atrapalhá-lo, automaticamente ele lançou fora. Ele disse: isso aqui não vai me atrapalhar. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele descobriu que aquilo que podia trazer para ele alívio, podia atrapalhar a cura. E ele pensou: eu não vou fazer isto. Isso se chama renúncia. Quando eu escolho uma coisa, automaticamente eu tenho que abrir mão de outras coisas. E tem muita gente que não escolhe Deus porque não querem abrir mão do adultério. Tem muita gente que não escolhe Deus porque não querem abrir mão de continuar ganhando dinheiro de forma ilícita, passando os outros para trás. Tem muita gente que não escolhe Deus porque não querem largar a pornografia, as drogas e a vida promíscua. São escolhas. E toda vez que eu faço uma escolha, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Então eu preciso entender, e às vezes essa minha capa não é nem um pecado, mas é um peso. Tem pessoas que não conseguem se firmar em Deus por causa de amizades, por causa de relacionamentos. Amizades. É errado ter amigos? De forma alguma. Mas quando fica toda hora gente só reclamando da vida, você vai começar a se reclamar também que você vai ser um deles. Isso pode ser um peso na tua vida. Pessoas que não te agregam, que não somam, que não fazem nada para te ajudar em nada, só te atrapalham, e você insiste. Isso não é amor, isso é burrice, insistir com gente que não quer mudar, e você acaba se tornando igual. Pessoas que entram em grupos de WhatsApp, de pornografia, e ficam perdendo tempo com essas coisas. Pode ser a sua capa. Então, há algumas coisas que eu preciso entender. Eu tenho que fazer algumas escolhas. Escolhas. Ou eu quero o excelente, ou eu vou ficar com a minha capa, mas na minha miséria. Ou eu vou receber a cura definitiva, uma mudança radical para eu alcançar patamares maiores e subir, ou eu vou continuar aqui à beira do caminho com a minha capa. Escolhas.
Jesus olhou para Bartimeu e disse: o que você quer que eu faça? Parece uma pergunta óbvia, redundante. O cego disse: mestre, que eu veja. Jesus sabia o que Bartimeu precisava. Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu quero paz. Eu quero a cura para essa doença. Eu quero a cura para essa depressão. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero parar de reclamar tanto. Deus quer ouvir da tua boca aquilo que você deseja. E Ele disse: eu quero ver. E a partir daqui, ele começa a ter um novo estilo de vida. Eu acho lindo demais o contraste do primeiro versículo e do último versículo. O primeiro versículo, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E o último versículo, Bartimeu recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Primeiro, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, à mercê da misericórdia das pessoas, mendigando. E no segundo, ele já tinha um propósito de vida, ele já tinha uma essência, ele já seguia Jesus pelo caminho, sabia para onde ia, tinha um rumo. A pior coisa do mundo é ficar mendigando o amor das pessoas. A pior coisa do mundo é ficar mendigando a atenção das pessoas. A pior coisa do mundo é ficar jogando a culpa nos outros de todas as desgraças que acontecem na minha vida. A pior coisa do mundo é sentir-se vítima da vida. A pior coisa do mundo é você sentir-se um miserável à beira do caminho, dependendo dos outros te darem alguma coisa. Quando eu tenho a ideia de que Deus é aquele que supre, mesmo quando eu não entendo, mas eu aceito pela fé, eu vou para a fonte, e aí acontece uma coisa fantástica, eu vou com Ele à frente do caminho, com um propósito. Jesus ia e Bartimeu o seguia, ou seja, Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, me ajude, eu vou te ajudar. Eu preciso ter mais calma, eu vou te dar isto. Eu preciso ser menos ansioso, eu vou te dar, eu vou abrir teus caminhos, eu estou com você e eu estou à sua frente. A melhor coisa do mundo é quando você depende de alguém que nunca vai falhar com você, e essa pessoa é Deus. Cuidado para não colocar a tua esperança nas migalhas das outras pessoas. Cuidado. Olha só o que você tem feito com a sua vida. Propósito é o que Deus tem para a tua vida. Por quê? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha para mim. Eu quero terminar com essa palavra. O diabo já roubou muita coisa de você. O diabo já destruiu muitos sonhos teus. Satanás já matou muitos sonhos. É hora de dar um basta nisto. É hora de você dizer: eu não quero mais isto. Eu não quero mais perder os meus dias. E aí vem Cristo e diz: eu, em contrapartida, vim dar vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, intensa, plena, gostosa. Hoje é o dia de você dar um basta e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O melhor dia para uma mudança radical é hoje. O melhor dia para uma mudança radical é agora. O melhor dia para uma mudança radical é já. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.